Eu estava olhando aqui um material sobre a repercussão, Andressa, do tarifaço do Trump, né? Do recuo do tarifaço do Trump. Ainda não está muito claro exatamente como é que vai ser esse recuo, mas aparentemente a isenção vai pegar só castanha do Pará e... Qual é o outro aqui? E suco de laranja, tá? Os outros produtos, aí, mais de 70 itens agrícolas, alimentos, eles vão ter a redução daqueles 10% só. A taxa recíproca. Isso que ficou entendido do que o Trump publicou no final de semana. Ainda precisa vir o detalhamento, mas a princípio é isso. E só que outros países também tiveram isenção. Quem está apontando isso é o pessoal do café, né, que caiu pela metade a exportação de café depois do tarifaço dos Estados Unidos, um mercado importantíssimo para o café brasileiro. E o que aconteceu no caso do café? Os Estados Unidos tiraram a tarifa de 10%, devem tirar a tarifa de 10% do café brasileiro, porém, para outros países como Colômbia e Vietnã, seria aplicada uma isenção. Eu estou falando teria, porque ainda precisa da confirmação da Casa Branca em relação a essas análises iniciais que estão sendo feitas pelos setores brasileiros. Se isso se confirmar, no caso do café, vai aumentar a concorrência, porque Colômbia e Vietnã, que são outros grandes produtores e exportadores de café, vão ter tarifas menores. Tá? Então, assim, ainda está muito longe de se resolver essa situação do comércio internacional entre Brasil e Estados Unidos, apesar de que isso ter sido comemorado no primeiro momento e ser visto como uma possibilidade de os Estados Unidos recuarem. Essas isenções que Trump anunciou para alimentos, e não só do Brasil, mas de outros países também, estão diretamente relacionados à inflação norte-americana, né? O norte-americano pagando mais pelo café, pagando mais pelo hambúrguer. Trump sentiu aí a pressão da inflação, a pressão do peso da mesa do norte-americano e acabou recuando nessas tarifas. Olhando para o Rio Grande do Sul, não são os produtos que nós exportamos, né? Nós estamos sempre falando que nós exportamos produtos industrializados, principalmente bens de capital, fumo industrializado, e esses itens, madeira, móveis, esses itens não estão nesta lista de beneficiados aí pela redução de tarifas anunciada por Trump. Então, em paralelo, continua a negociação entre os chefes de Estado, né, que estão tocando essas conversas. Em paralelo segue, e há uma perspectiva de que saia ainda até o final do ano um acordo, nem que seja inicial, e o setor industrial espera que logo saia uma suspensão das tarifas enquanto se alinha melhor este acordo. Nós devemos ouvir hoje aqui ainda no Gaúcha Atualidade um representante da indústria, mas reforço. Foi uma notícia comemorada inicialmente, mas tem muitos poréns ainda. Para conversar com o superintendente de Relações Internacionais da CNI, Frederico Lamego, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Gianni. Como a Confederação Nacional das Indústrias recebe esse, vamos chamar de recuo do presidente dos Estados Unidos a respeito de produtos alimentícios que estavam pesando na inflação lá e que precisam ser enviados do Brasil? Qual a repercussão imediata na CNI? Olha, nós acreditamos que foi um avanço, apesar de ter sido um avanço pequeno, porque a maior parte dos produtos que entraram nessa lista são produtos para o Brasil, são cerca só de 80 produtos, e desse total, apenas 3, estamos falando aqui de suco de laranja e castanha do Pará, que entraram com uma redução praticamente para 0%. Os demais produtos, eles tiveram uma redução de 50% para 40%, mas por outro lado, quando a gente analisa que países que já estão negociando acordos com os Estados Unidos vão ter uma redução maior, alguns setores ficaram, inclusive, mais preocupados, como é o caso do café, por exemplo, e quando a gente analisa que já tem um acordo firmado com o Vietnã, a produção de café do Vietnã vai entrar de forma muito mais competitiva que a do Brasil. Então, esse é um pouco do cenário que está sendo colocado. O que nós estamos defendendo é o avanço mais rápido do início das negociações.
Esse início das negociações começou naquela conversa dos presidentes Lula e Trump, depois teve sequência na conversa do ministro das Relações Exteriores com Marco Rubio, mas avanço mesmo nós não tivemos. Qual é o prejuízo que a indústria brasileira tem até agora, considerando-se que já se vão praticamente 6 meses, né, desde que foi anunciado o tarifaço? Olha, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, o Brasil chegou a mandar uma oferta para o governo americano na semana passada. Agora, estamos no processo de aguardar o quão atrativa será essa oferta para o lado americano para se iniciar as negociações. E nós esperamos que haja algum tipo de notícia ainda esta semana sobre o tema. Sobre o prejuízo é grande, como já conversamos aqui no passado. Estamos muito preocupados, sobretudo também com o avanço das discussões relativas à implementação do Plano Brasil Soberano, que visa exatamente garantir crédito e apoio para as empresas impactadas. E como você bem colocou, são 6 meses aí de muita apreensão, mas pior que isso, é o cenário futuro que se vislumbra, porque as mudanças tarifárias estão ocorrendo quase a cada menos de 2 semanas, tem novidade no processo. Então, isso tudo está gerando um clima de grande incerteza, inclusive de como vão ficar as exportações para o próximo ano. Bom, e nessa proposta que foi enviada pelo governo brasileiro, o senhor pode nos dar algumas informações, alguns detalhes sobre ela? Essa proposta que está sendo analisada pelos Estados Unidos para avançar nas negociações? Olha, nós não temos nenhum detalhe, até porque são questões sigilosas que são negociadas. Nós temos conversado com o lado do governo brasileiro muito para entender como a CNI pode contribuir com dados, insumos. E nós preparamos aqui um documento com um conjunto de dados, propostas de temas que nós levamos para os negociadores brasileiros para subsidiar as negociações. Como é que isso vai ser usado, como é que isso entrou na proposta, nós não sabemos. Bom, qual é de todos os setores prejudicados, assim, qual é o pior de todos hoje e o que vocês têm maior preocupação diante dessa lentidão nas negociações? Olha, são diversos os setores prejudicados, não dá para afirmar aqui qual que foi o maior, mas, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, eles tiveram uma perda de exportação para os Estados Unidos apenas no mês de outubro da ordem de 32%. O volume total das nossas exportações nos Estados Unidos caiu 38% no mês de outubro, em relação a outubro do ano passado. Nós ainda estamos tentando avaliar qual vai ser o impacto final, porque parte das exportações também, muitos produtores se adiantaram antes de julho, quando estava aquela questão da publicação da medida, e então esse cenário ainda permanece um pouco nebuloso. Outros setores impactados, certamente são setores aí na região sul, como o próprio setor de couro e calçados, o setor também de imóveis, que mesmo com as mudanças de alíquota continua sendo prejudicado. Estamos tentando avaliar também alguns outros pequenos setores, até produtores de minérios que também tinham nos Estados Unidos seu principal destino de exportação. Então, o cenário ainda é de grande incerteza. E o nosso número indica que ainda 73% das exportações do Brasil para os Estados Unidos continuam sendo impactadas com algum grau de tarifa, seja de 10% ou até os 50%. Bom, e em relação a esses acordos que Trump está fazendo com outros países aqui próximos, principalmente a Argentina, tem um receio de que os termos destes acordos venham a dificultar uma esperança que se tinha, que era destravar o acordo entre Mercosul e União Europeia, e acordos comerciais, qualquer um neste momento, são importantes para o Brasil, e principalmente com a União Europeia. Olha, certamente nós precisamos ter primeiro acesso aos termos em detalhes do que consta do acordo entre os Estados Unidos
e a Argentina para entender se há algum risco para a futura agenda do Mercosul e também para a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. A informação que nós temos aqui de Brasília é que o acordo ainda há muito otimismo para se firmá-lo até o final do mês de dezembro, possivelmente na semana do dia 19 e 20 de dezembro, que é as datas que nós temos aqui que estão sendo negociadas com os dois lados. Agora, obviamente, preocupa, porque eu acredito, por outro lado, que a Argentina não vai querer botar em risco a assinatura de um acordo que ela também vai ser muito beneficiada do ponto de vista de acesso ao mercado europeu. Então, precisamos ter mais informações para eu poder te responder em detalhes essa informação. Mas paira este receio, né? E em relação aos exportadores que estão buscando outros mercados, aqui eu acompanho mais o Rio Grande do Sul e tenho visto que alguns acabam tendo que reduzir preços dos seus produtos, como, por exemplo, os móveis, né? O Polo Moveleiro de Bento Gonçalves conseguiu redirecionar exportações dos Estados Unidos para o Uruguai. Mas a principal estratégia foi reduzir preço. No geral, como é que os setores têm conseguido? Você tem conseguido isso? Olha, a gente está terminando uma análise aqui na CNI sobre as exportações. Quando a gente analisa o mês de outubro, as exportações para os Estados Unidos, como eu falei, tiveram uma queda no mês de 38%. Mas quando se analisa o comportamento no ano, outubro a outubro, a queda foi de 4,5%. E parte dessa perda está sendo, de fato, compensada com aumento de exportações para outros mercados. Nós estamos aqui analisando porque o volume total de exportações do Brasil para outros países cresceu. Mas estamos falando, sobretudo, do setor da agroindústria. Mas esse tipo de análise a gente vai precisar estar com um pouco mais de refinamento para te entregar os dados em dezembro. Mas, de fato, o que nós estamos vendo em conversas aí com as federações de indústrias, a exemplo da FIEGS, é que isso tem sido uma tônica comum. Quer dizer, todos aqueles que estão procurando novos mercados estão tendo dificuldade de negociar bons termos de vendas exatamente porque estão numa defasagem quando se inicia algum tipo de negociação. E nosso entendimento é que o importante é que o Brasil abra o quanto antes, isso já foi sinalizado pelo vice-presidente Alckmin, novas frentes de acordos comerciais para que o Brasil possa ter um poder de barganha maior no futuro, seja no nível macro, nas reuniões governamentais, seja entre empresas. E para isso nós vemos com muito bons olhos, por exemplo, a abertura de uma discussão agora com o Canadá, o alargamento do nosso acordo com a Índia, novas frentes aí sendo discutidas, inclusive com o México, Reino Unido e Sudeste Asiático. Enfim, se o Brasil for capaz de finalizar alguns desses acordos ao longo do ano que vem, melhor vão ser as chances de nós diminuirmos o impacto negativo desse tarifaço dos Estados Unidos.